estamos no ar com mais um Pode Recuperar, porque recuperar é poder. Quero fazer os meus agradecimentos ao canal Conecta Sul, a Dakar Eventos, ao Eurolobin, nosso diretor técnico, aos meus patrocinadores, Estúdio Digital Arts, que me patrocina com as canecas, a Mota Gás, Dom do Açaí e o mais novo patrocinador, Pancera Lanches. Muitíssimo obrigado pela parceria. Tamo junto, né? E também quero agradecer a todos que apoiam o meu trabalho, que colaboram para que isso aqui tudo dê certo, vocês são muito importantes para mim. Muitíssimo obrigado. Hoje os meus convidados são Aloísio Mendes, ele é psicólogo especializado em análise comportamental, coordenador técnico do Esquadrão da Vida, e a Karina Heidemann, formanda em psicologia e idealizadora do grupo de apoio às mulheres que têm problema, que são usuárias de álcool e outras drogas. Muito obrigada por vocês estarem aqui, terem aceito o meu convite. Sejam muito bem-vindos, se apresenta aí para o pessoal, fica à vontade. O Aloísio já é a segunda vez que está aqui participando com a gente. A Karina, né, vai dar uma boa notícia para nós. Eu fiquei muito feliz quando vocês falaram aí do projeto de vocês. Então, fica à vontade, Karina, se apresenta e conta um pouquinho para a gente aí. Meu nome é Karina Heidemann, eu sou formanda do curso de psicologia e eu sou idealizadora do grupo de mulheres de álcool e outras drogas. Sim. E esse grupo ele veio com o objetivo, em decorrência, né, na verdade, do grande aumento das pessoas que fazem uso de substâncias químicas e principalmente em se tornar uma rede de apoio a mais após o tratamento nas comunidades terapêuticas. Sim. A gente estava conversando aqui antes do ao vivo, né? E como tem aumentado as mulheres né, as usuárias de álcool e outras drogas, né? E a importância, né, da criação dessas redes de apoios que a gente não encontra com facilidade, aliás, que não tem, né? A necessidade que a gente, né, tem de apoiar essas mulheres que estão aí praticamente lutando sozinhas, né? Aloísio, fica à vontade. Boa noite, sou Aloísio Mendes, sou psicólogo, trabalho com dependência química há 10 anos. Que até para dar um gancho, Rio Grande não conta com atendimento de internação para mulheres, o mais próximo seria em Mostarda, então teria todo o deslocamento, essa dificuldade de manejo. A gente aumentou muito a procura feminina, em função de N fatores que a gente sabe, principalmente o financeiro, o cultural, e eu acho que também o preconceito. A mulher tem esse preconceito com o uso, muitas vezes a família não aceita, e também pela dificuldade de tratamento. Sim. Então a gente conversou bastante para tentar montar um grupo para dar esse auxílio. Até em conversa com coordenação de Mostarda, que é a mão amiga, sim, eles não têm equipe que fizesse o pós-internação em Rio Grande. Ele nos trouxe em torno de 15 a 20 mulheres que estão no pós-internação, que não tem acompanhamento aqui em Rio Grande, porque são 4 horas de viagem até a cidade, então fica impraticável. Certo. A gente também estava conversando sobre a dificuldade de encaminhamento pelo SUS, né? A rede de atendimento que tem, mas é muito falha, né? E essa dificuldade mesmo, né? E como é que vai indicar para onde? Se não tem tratamento na cidade, não tem mais próximo a Mostarda, que não é perto. Então, vai indicar para onde? Como é que vai se encaminhar esse tratamento? A gente fica hoje a gente conta com o CAPS-AD na rede de atendimento. O CAPS-AD tem alguns grupos femininos também, só que tem muito preconceito. A gente vê muito preconceito com o próprio CAPS-AD. Sim. As mulheres, principalmente de situação financeira um pouco melhor, ficam com vergonha de estar lá na fila do CAPS-AD, de estar na fila de espera para ir para um grupo, porque a gente sabe que tu fica rotulado. Sim. De drogada, craqueira, aquela menina que tá ali é drogada, se ela tá na fila todo mundo já sabe que ela faz uso. Então seria algo um pouco mais, eu não digo escondido, mas um pouco mais de sigilo. Sigiloso. A gente pensou num grupo já, a gente já tem a localização, é um local que não vai ficar com um estereótipo de usuário, e também para dar uma escuta mais protegida. Eu e a Karina, a gente sempre tem conversado sobre isso, para dar a voz também, que muitas vezes, é o que a gente está conversando em off agora, não é escutada, que não estava nos colocando, que a mulher muitas vezes não é escutada. Sim, na verdade, a questão da exposição, né,
né? Porque fica ali exposta, todo mundo sabe, né? E ser taxada por ser usuária, com certeza. Vou te dar um exemplo. Já convidei várias mulheres que estão em recuperação há muitos anos e elas não querem vir porque elas têm vergonha, porque vão ficar conhecidas, vão saber que elas estão em recuperação, vão saber que elas foram usuárias de álcool ou outras drogas. Então, o preconceito é o primeiro fator à exclusão, o primeiro fator à negação. Principalmente né? mercado de trabalho, a gente sabe Exatamente. que tem esse preconceito, Sim, principalmente pelo sexo feminino. O masculino parece ser mais aceito, sim, principalmente álcool. Ele só usa maconha, ele só usa cocaína, mas mulher não. Mulher Sim. parece que tem aquela estigma de não pode, como tudo, né? como tudo. A mulher sempre tem esse preconceito a mais. Certo. E a gente estava conversando também antes de entrar ao vivo, né? A Karina foi quem teve. Claro, vocês trabalham em conjunto, né? Trabalham lá A gente trabalhava no no orfanato, em orfanato, conjunto. né? E foi de lá que surgiu a Foi ideia, né? Pela necessidade das mães que passam por lá. E conta para nós, Karina. Isso. A maioria das crianças acolhidas, elas passam. As mães fazem uso de substâncias, tanto os pais, e aí surgiu a necessidade. Até porque quando tu vai para uma comunidade terapêutica, tu faz o tratamento, mas aí quando tu volta, tu acha que aquilo dali só tá acontecendo contigo. Então, ouvir outras experiências é importante também, ver que aquilo dali é um processo normal do tratamento, pós-tratamento, no caso, Sim. né? Ter essa escuta, né, mais direcionada, ter profissionais capacitados, especializados, pessoas que já convivem, né, com outros dependentes químicos e vão saber de que forma orientar, né? Eu acho que a maior dificuldade é encontrar a pessoa capacitada para dar esse retorno, né? Creio que seja isso. Não é isso, Luiz? Sim. E a gente também tem uma dificuldade imensa em Rio Grande de ter profissionais qualificados na área. Sim, E principalmente gratuitos, que eu digo. Ou Sim. via SUS é bem mais difícil. sim, Então, psicólogos hoje na área a gente só consegue no CAPS AD. sim, Muito difícil fora, sim, que trabalha com drogadição. A gente pensa não na redução de danos, na verdade é o contrário, a gente pensa no não uso, sim, na abdicação total, porque também tem outras linhas que pensam na redução de danos. sim. Então a gente Eu também não sou muito a favor da redução de danos, não. Porque não tem, penso eu, né? Não tem como ficar reduzindo dano, né? O é um dano é dano. É paliativo. É paliativo, né? E a gente pensa também, como a gente sempre conversa, eu e ela, na mudança de comportamento, no convívio social, aquela mudança, acho que a Karina traz melhor até essa mudança de nicho de vida. Sim, sim, Uma perspectiva diferente. Essa construção muito difícil de ser conseguida, feita sozinha, sem profissional ou alguém da família. E a família é bem complicado também. sim. É o que eu bato sempre na tecla aqui. E às vezes tem gente que vem falar comigo, Sara, você já tá ficando até chata falando toda hora que a família precisa de tratamento. Mas para onde é que essas pessoas vão voltar? Vão voltar para o colo da família. E a família não vai estar preparada, gente. E aí, como é que vai ser? Então, a importância da família buscar conhecer a doença, né? A família buscar um tratamento, buscar um acompanhamento é muito importante, né? E vocês, claro, eu sei, né, qual é o objetivo de vocês com o projeto, mas fala para nós um pouquinho mais, Karina, qual é o objetivo de vocês? Qual é o alcance que vocês esperam ter com esse projeto? O objetivo ele é fornecer mais uma rede de apoio, onde tu pode compartilhar tuas experiências, onde tu pode ter com quem contar. Claro, é tudo sigiloso, não precisa se identificar assim a tão alto grau assim. Sim, E também proporcionar outras possibilidades. sim, A gente conta agora, a nossa ideia era 20 vagas reduzidas. O Conselho Tutelar já nos procurou, porque tinham várias mães para encaminhar. E como a Karina disse, 99% das crianças que passam por abrigamento têm vínculo direto ou indiretamente com drogas, com usuários. com usuários.
no mínimo, que a gente diz, ou é cocaína, ou é crack, que tem algum vínculo. Isso é bem complicado. E claro que a família, a gente fala pai e mãe, mas não tá só, né? É o avô que usa álcool, é o pai que usa outra droga, é a mãe que infelizmente também é usuária, né? É os tios, a família, né? Engloba não só pai e mãe, né, o Aloysio? Sim, e eu acho que todos os nichos sociais também. Sim. Eu tenho pacientes que são universitários, pacientes que são profissionais da saúde, e é bem complicado que muitas vezes a gente acha que é só as pessoas com poder aquisitivo baixo. E não é. Ou que estão em situação de rua. Eu tava conversando esse final de semana, a pessoa entra em tratamento, né, e a droga, ela iguala, né? É o médico, é o filho do médico e é o catador de lata na rua, né? Então, mostrar isso que... Ela nivela. Exatamente. Mostrar isso, né? Que a gente não está preocupado em situação social, a gente está preocupado em salvar a vida, né? Eu acho que é bem legal, né, Luiz? Só que é complicado para tratamento, porque tu tem aquele preconceito. Eu não sou craqueiro, eu não sou drogado. Uhum. E aí admitir que precisa de ajuda é o primeiro passo, é o mais difícil. Admitir, na real, que é impotente, né? Exato. Só que a nossa maior dificuldade no sexo feminino atualmente é isso. A gente não tem o NA, Narcóticos Anônimos, normalmente é homens. O A é homens. Tu não tem nenhum grupo direcionado para mulheres. Direcionado diretamente. E outra coisa, mulher falar no meio do grupo de homens é bem complicado. Preconceito, a gente sabe que tem aqueles estigmas bem... A mulher já é difícil, a mulher já é julgada porque fala, mesmo sem ser dependente química. Agora imagina tu chegar no meio de 10, 20 homens e falar, eu sou drogado, eu faço isso, eu faço aquilo. É que, na verdade, a gente que trabalha e sabe, né, a gente sabe que lá não vai haver esse preconceito do pessoal que tá lá na sala, né, mas pra pessoa... eu quero crer que não, né, não posso também botar minha mão no fogo, né. Cria uma barreira, né, eu imagino quão constrangedor seja chegar no meio de tantas pessoas, né, tantos homens e falar abertamente. Mas na teoria não era para ser. Não era para ser. Né? Mas na prática é bem complicado. E principalmente para falar para a família. Muitas vezes esses grupos funcionam como a primeira forma de se expressar. A Karina estava dizendo, é a primeira voz que tu vai ter dentro de um grupo, porque tu não tem amigo que te escute, ninguém te apoia. Os teus amigos estão no uso, então, em vez de apoiar tu sair, eles dizem, mas por que tu vai sair? Por que tu vai fazer isso? É bom? É só hoje? É só em festa, tu não é usuário. Tu aproveita mais com droga. Tu não tá tão mal assim. Tu não tá tão mal. Se tu usa cocaína, tu bebe mais. Tu aproveita a festa melhor. Tu te diverte mais. Né? As drogas recreativas que eu digo de rave também são LSD, êxtase, metanfetamina. São as drogas que viraram elitizadas. Sim. A gente sabe que causam um dano neurológico mais severo. Severo ainda, né? De curto prazo é que causa um dano mais longo. Sim. Clinicamente falando, né? Você que tem mais de experiência, né, do que nós duas. Clinicamente falando, assim, Aloysio, qual que é a diferença ou a maior dificuldade que você nota entre o tratamento feminino e o tratamento masculino? Acho que como homem, o que é que eu vejo? Que é bem diferente uma mulher falar sobre tratamento e um homem. Eu acho que eu vejo esse preconceito. Preconceito é o que mais grita. É o que mais grita. O preconceito tanto da mulher, por ser mulher a gente sabe que já tem um preconceito, e por ser usuária. Tá. Porque o homem, o que eu vejo? O homem, se tá fumando maconha, ainda é aceito. Se tá usando cocaína, ele só tá usando cocaína. A mulher fica um estereótipo de drogada, de vagabunda, de prostituta. E esse estereótipo, as mulheres normalmente se escondem porque sabem que vão ser julgadas, que vão ser taxadas, que vão ser apontadas, né? Como se tivesse grande diferença, né? Mas culturalmente a gente sabe que o uso de cigarro já era assim, há 50 anos atrás, mulher que fumava
era de Era vida curta. fácil. Então, Eu já ia falar, era curta. então a gente tem esse preconceito já incrustado na sociedade, que porque a mulher tá de short curto é vagabunda. Então se tá usando cocaína, é garoto de programa. Sim. E muitas vezes não, é a advogada, é a médica, é a empresária que fez o uso de drogas para fugir daquela pressão social. A gente estava falando, antes de entrarmos, né, Karina, sobre o porquê que as mulheres buscam a droga, né? Quer falar um pouquinho pra gente? Qual é a tua visão nisso? Então, o que eu vejo, assim, na maioria dos casos, é que elas buscam normalmente pela falta de diálogo em casa, pela falta de convívio até, porque muitas vezes tu mora com aquela pessoa, mas e conversar com ela? É a mesma coisa que tá morando sozinho, tu não tem compreensão, e aí também a pressão no trabalho é grande. Hoje em dia, cada vez são mais funções, mais atividades para se fazer, e a gente tem que dar conta de tudo. E a gente tem que sempre correr 2, 3 vezes mais atrás para ser reconhecidas. Sim. Na verdade, a função de sermos super mulheres, né? É o que. E eu vejo também muito, assim, a busca por preenchimento desse vazio, né? As mulheres se sentem tão cobradas e essa busca por preencher, de repente, né? Talvez seja isso, né? E como tem aumentado, a gente estava comentando aqui, como tem aumentado o número de mulheres que fazem uso do crack, né? Justamente pela facilidade de encontrar, né? Pelo valor mais acessível e assim, mulheres de idade, né? Acima 40 a mais, né? É surpreendente o tanto de mulheres mais velhas que estão entrando no crack, né, Luiz? Eu acho que as mulheres estão entrando cada vez mais cedo também. Sim. A gente vê meninas de 12 Jovens, anos, 13 anos no uso, porque ficou cultural. Muitas drogas eram culturais. A gente vê como a gente falou já sobre Sim. o que acontece. É uma festa, todo mundo usa. Então, para te estar, como a gente falou em off, para estar dentro do sistema, estar dentro daquele grupo, para ser aceito no grupo, tu vai fazer uso. E tu nem sabe que tá fazendo uso. Na verdade, ninguém sabe que tá usando. Tu não sabe que tá. Tu não sabe que tá cheirando, tu não sabe que tá injetando, que tu tá tomando. Tu não sabe se foi feito no banheiro de um traficante, se foi feito no laboratório. E aí tem as consequências após. Que são gravíssimas, né? Então a gente tem casos em Rio Grande de overdose de cocaína, sem saber o porquê, e foi visto. A gente não sabe muito bem o que está usando. Assim, atualmente, a gente está nessa cultura da drogadição, a favor, apoiando, apologia, porque é legal. Sim. Porque tu usa cocaína, tu fica 2, 3 dias acordado. Tu usa maconha, que a gente brinca que virou remédio. Não é remédio. É droga. É droga. Álcool também é droga. Álcool é uma das drogas de mais fácil acesso. E mais difundidas. Virou cultural. O menino com 12, 10 anos bebe porque o pai acha legal. As meninas estão assim. Então é muito difícil atualmente tu ir numa festa e tu não vê uma boa porcentagem dos jovens fazendo uso de drogas e álcool. É cultural. Não é mais criminalizado como antigamente. Não, as pessoas se escondiam para fumar uma maconha. Agora não. Eu vou parar para ler os comentários que estão aumentando aqui na tela. E aí a gente já dá seguimento. Quem quiser fazer alguma pergunta direcionada ao projeto, fica à vontade. Daqui a pouquinho a gente vai divulgar o número de atendimento para esse pessoal se cadastrar no grupo. Então, fica ligadinho aí, tá, gente? Vamos lá, Simone Gandela. Boa noite. Oi, Simone. Obrigada pela participação, querida. Mendes, boa noite. Adriana Oliveira, boa noite. Boa noite, Adriana. Também aqui começou, tá? Vou só ler as perguntas, as participações, tá, pessoal? Fátima Ferreira, boa noite. Parabéns por esse programa, é um assunto muito importante. Obrigado, Domício. Márcio Hernandes, boa noite, Sara e convidados. Boa noite, Marcinho, obrigado pela participação. Sou Original Rap, boa noite, Sara, ótimo trabalho, obrigado. Tamo junto. Conversa muito esclarecedora, verdade, mãe. Muitas mulheres precisam ter acesso a esse bate-papo que a gente está aqui, né?
Essa conversa ela precisa chegar ao maior número de mulheres possível para que elas se sintam acolhidas, se sintam parte de algo, né? Que se sintam que tem alguém, né, querendo ajudá-las, que precisam saber sobre esse projeto. É muito importante que a gente divulgue o maior número possível de pessoas terem acesso. Donaldo, boa noite, pai. Um assunto pertinente, atual e muito importante, descortinar essa situação. Domício, nós, grupos de NA ou de A ou em comunidades terapêuticas, vejo todos sendo tratados com igualdade. É o que eu digo, né? Para mim, né? Até onde eu participo, eu vejo como igualdade. Mas né? as mulheres acabam, elas mesmas, se excluindo dos próprios grupos com medo. Com medo, com vergonha, né? A vergonha mesmo é muito grande, até para admitir que não que é usuária, para a família. Normalmente o marido é o último a saber, quando não é o marido que incentiva também. Sim, a gente tem vários esconder, casos. né? Não conta, fica quieta, né? O abuso também, né? Os relacionamentos abusivos também, né? Tornam tudo isso muito mais difícil, né? Eu não sei como chegam essas mães lá no abrigo onde vocês trabalhavam, né? As mães normalmente tem muitos casos. Agora a gente teve uma procura de internação, que a gente atendeu a moça, que foi atrás só internação. E é o marido que fazia ela usar. Ela incentivava. Sim. Porque ele era usuário. E a gente vê muito isso. É legal, usa. Pessoa com poder aquisitivo alto, família com poder aquisitivo muito bom, a pessoa com curso superior, foram 23 anos, 24 anos, dormindo na rua. Situação de rua. E tentou internação, o companheiro não incentivou, até hoje a gente está esperando ela, a gente fez todos os encaminhamentos pertinentes e não conseguimos internar, porque ela desistiu. Também tem outra coisa, né? A mulher, quando ela resolve que vai procurar internação, tem que ser de pronto, né? Tem que estar já tudo muito definido, porque ela vai voltar atrás, né? A gente sabe que o dependente químico, ele oscila. Então, como é que vai indicar para onde, né? Nesse caso, a gente fez o contato com os Tardas, a gente fez todos os encaminhamentos, fiz a avaliação dela, liguei. Conseguiu a vaga. Consegui a vaga, mas levou 2 dias. E aí não volta, né? Nunca mais voltou. É bem complicado também, porque como o CAPS-AD não tem vagas de internação atualmente feminina, eles estão sem convênio, então fica bem mais difícil. Então a gente depende dos, entre aspas, favores de profissionais da área para conseguir uma vaga em outras cidades. Sim. A gente estava falando que até as vagas do estado masculina já não tem mais, né? Sim, a gente tem uma redução de vagas custeadas pelo governo que já era ruim, ficou bem pior. A gente já tinha superlotação das comunidades terapêuticas. Hoje, além da superlotação, com a redução de vagas, não temos mais aonde colocar. Então tem filas de esperas quilométricas. A gente tem no esquadrão, toda terça-feira a gente tem reunião, tem uma fila gigante de internação e poucas vagas. São todas as comunidades que eu convivo estão lotadas, não tem vaga. E as femininas não temos em Rio Grande. Então a gente tem um índice grande de mulheres usuárias, temos uma procura também muito grande e a gente não tem o que fazer com elas. Atualmente não tem. Então a criação desse grupo... É um paliativo. Você quer esmiuçar um pouco como vai funcionar? Quem vai, além de vocês dois, quem mais está envolvido nisso? Pode falar? Não pode. A gente tem a ideia, tem até a CNPJ, empresa montada para a criação de uma comunidade feminina. Sim, isso retiro, isso aí. Só que a dificuldade muito grande documental, financeira, a gente conseguiu a doação do terreno na quinta, mas só o terreno. Então, a estrutura toda tem que ser montada. Então, isso aí foi algo paliativo que a gente viu para não deixar essas mulheres totalmente desamparadas. Sim. Só para ter uma ideia, a gente entrou em contato com o Conselho Tutelar. Uma conselheira tutelar já queria nos encaminhar 8 mulheres. Uma conselheira tutelar. Então, é uma procura imensa. A gente não tem ideia do que vai acontecer de procura. A gente pensou em um dia
20 mulheres para não superlotar o grupo, mas eu já estou vendo que a gente vai ter que fazer outros dias. Claro, a prefeitura é sempre um parceiro bem ativo, a gente Sim. tem a cedência do prédio, a gente tem a cedência das salas, só que tá bem alarmante o nível De o nível procura. de procura, o índice de procura e o nível de uso. Tem uso cada vez mais rápido. Como a gente conversou em off, começa com álcool e em 6 meses está no crack. Isso não acontecia. Tinha mulheres que ficavam usando álcool durante 10 anos para depois passar para maconha ou cocaína. Agora não. Tá assim, a escala nas drogas está muito rápida. É. E além de vocês dois, que você A gente já tem uma equipe que também trabalha no esquadrão, a gente tem pessoas especializadas para pessoas isso. também que eram dependentes químicas, então a gente tem as pessoas que vivem nesse mundo, que nada melhor do que quem já passou, Sim, como a Karina sim, diz, quem tem trazer experiência, aquela né? experiência também de sucesso, porque a gente vê normalmente só a parte ruim, tu não vai conseguir, é difícil, tu não vai sair. Mas possível, é sim. possível. A gente sabe que o índice de recuperação é muito baixo por falta de estrutura, como a Karina nos colocou. Não tem pós-internação. Te larga no mundo. É. Com aquela família desestruturada, com aqueles amigos. O índice de recaída Assim, tem muitos, não tem muitos, né? Mas tem grupos de auto e mútua ajuda na cidade, né? A gente sabe, tem ligados aí às comunidades, né? Tem os projetos aí sociais, né? Mas que não são divulgados, que às vezes a gente está conversando com alguém e fala olha, tem tal lugar lá. Tem algumas igrejas que fazem alguns grupos, tem alguns grupos de autoajuda, às vezes tem meninas que passaram por comunidades terapêuticas fora de Rio Grande e tentam montar alguns grupos, não tem êxito também por não ter prédio, não ter uma estrutura e muitas vezes não ter o conhecimento. Sim. Porque cada caso tem que ser tratado individualmente. Não pode ser generalista. Tu não pode pensar que o que vai ser para A vai ser igual para B. Então, cada caso tem que ser visto tecnicamente. Não tem uma receitinha de bolo pronta, Não, né? não. Cada pessoa vai reagir ao tratamento de uma forma, à internação de uma forma, ao remédio de uma forma, né? E para isso precisa ter um grupo, né? Com técnicos, com pessoas, com um grupo multidisciplinar, né? Sim, para tentar sanar o máximo de dúvidas também. Muitas vezes eu atendi mulheres que não sabiam o que era abstinência. Achava que era crise de pânico, crise de ansiedade. Então, a abstinência ficou muito mascarada com outros sintomas. Sim. Então, eu tô há 6 meses sem uso, mas eu tive uma crise de ansiedade. Então, o que tu usava? Como que era a tua vida? Tu já sempre... eu sempre fui agitada. Tá, mas foi crise de ansiedade? Foi uma crise de abstinência? O que está acontecendo? Eu acho que cada caso tem que ver individualmente. Sim. E isso eu não vejo em Rio Grande acontecendo tanto no sexo masculino como no feminino, mas o feminino é completamente abandonado. E a gente diz assim, a mulher precisa de um cuidado maior, porque ela, além da drogadição, muitas vezes tem um lado emocional que é muito ligado. Então, a gente sabe que não é só a droga, é a dependência química, a dependência psicológica, emocional, e isso tem que ser lidado de uma forma como um todo. Dependência financeira, né? Então, as questões hormonais, né? Além da dificuldade financeira que está dificultando aí que essa comunidade terapêutica feminina aconteça na nossa cidade. A burocracia também é tremenda, né, Luísa? Sim. Assim, o sistema de saúde é bem falho, a gente sabe que Sim. não é só dependência química, mas como um todo. Como um todo. Tanto é que temos aí inúmeros planos de saúde. Se o nosso sistema de saúde fosse exitoso, a gente não teria. Sim. Então a gente não tem. A gente vê a Unimed, tem outros planos de saúde que tem técnicos que atendem essa área. A gente vê muita empresa, a gente faz muita palestra em empresa em função do toxicológico, então a gente vê que aumentou muito acidentes de trabalho em função de uso, tanto que as nossas empresas, a grande maioria está usando o toxicológico para tentar coibir o uso. Diminuir o índice de acidente de trabalho por conta do uso, né? De drogas. E a gente sabe que o álcool é também uma coisa que está sendo amplamente divulgada. Vou ler mais um pouquinho de comentário aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente já falei, pode mandar.
Não fiquem tímidos, por favor. Márcia Rebelo, quando o sagrado feminino é violado por ela mesma, a dor é imensa e o vazio interno faz buscar a anestesia desta dor. É preciso restaurar a dignidade e cuidar desta mulher já tão julgada. Parabéns pelo trabalho de amor dos convidados. É verdade, Márcia. Infelizmente, a gente está aí, né, lutando para que tudo isso dê certo mesmo e que, né, o trabalho de vocês seja valorizado aí pela sociedade como um todo. Para Marco Rego, parabéns pelo teu trabalho, tua dedicação é exemplar. Tamo junto, pode contar sempre Marco conosco. Antônio é o nosso presidente do Esquadrão da Vida. Sim. Ele que foi um dos idealizadores, ele, o Miguel Degani, o Itamar Agiba, eles que idealizaram em função de não ter estrutura, em função de um dependente químico querer se internar e não ter dinheiro, eles criaram o Esquadrão da Vida. Sim. Hoje estamos lotados, Sim. totalmente gratuito, Sim. vivendo de doação. A gente diz que é por milagre, muitas vezes. O Miguel sempre diz assim, o Degani sempre diz que é por milagre, porque a gente não tem verba pública. E a gente está tentando, eu digo que parece utopia, uma feminina, porque é bem mais difícil o tratamento feminino. É bem mais burocrático, né? A mulher eu digo, a mulher tem um intelecto mais desenvolvido, emocionalmente, às vezes ela é mais instável, e o dependente químico já é manipulador. Ela é mais inteligente. Sim. A mulher é mais inteligente. Então torna tudo muito mais difícil, né? O Marco Antônio tem experiência, ele mesmo disse que tratar mulheres é bem mais difícil em função disso. Ele tem uma experiência gigantesca dentro de comunidades terapêuticas, são mais de 20 anos. Então ele já passou por tudo, desde o hospital psiquiátrico até a internação em N lugares. Então ele sabe a dificuldade, a gente tem visto isso. Então a gente está vendo assim, a dificuldade para atender mulheres também. A gente sempre brinca, né? Eu não atendo mulheres, tu não pode atender sozinho. Elas manipulam muita informação. A gente teve dificuldade em alguns casos que a gente fazia visita domiciliar, então elas são mais... Eu digo, astutas, né? Mais astutas. São mais inteligentes. Então, isso dificulta, por um lado, porque tu tem que ter um manejo diferente. Então, a mulher é bem mais... E outra coisa, a mulher tem a parte de autoestima, a imagem. A imagem da mulher é muito importante, aquela autoestima, aquele amor próprio, tu tem que resgatar. Os fatores são múltiplos, né? O homem tu já não tem tanto essa imagem. O homem normalmente está na situação praticamente deplorável, para ele tá bom. Mas a mulher não, a mulher entra em depressão, além de ser usuária, tu entra em depressão por não aceitar a forma que tu tá. Muitas vezes corpo, imagem, a autoimagem fica distorcida. E justamente por essa degradação que a droga causa, né? Muitas vezes tá sem os dentes, tá com os cabelos, né, branco, tá com os cabelos cortados, porque tá na rua, né? Tá vivendo em situação de rua, né? Então, a mulher se julga mais. Então, tudo torna um pouco mais difícil. Para a mulher, né? Sempre tudo é mais difícil. Emprego, a gente sabe que mesmo tendo as mesmas condições e mesmas habilidades, a mulher é julgada. Então, imagina uma ex-dependente. Alguém botou ali que adicto é mais difícil, sim. O pessoal julga muito. Tem muitas empresas que julgam muito. Então, eu usei há 5 anos atrás. Sempre vai ser reprovado. O estigma, ele acompanha o dependente químico pro resto da vida, né? Assim como a doença acompanha pro resto da vida e o tratamento acompanha pro resto da vida. Eu brinco com o pessoal que trabalha comigo, dependência química tem CID, né? Tá ali no CID-10, é uma doença. A gente faz o diagnóstico, fecha laudo, então é uma doença. Tem que ser tratada como? Uma doença. Então tu tem que ter os remédios, terapia, e onde tu vai tratar além disso? Em casa, muitas vezes não dá. E tu teria que ter um local para tirar da sociedade. Cadê? Vou ler aqui mais um pouquinho de comentário. Simone Marques, eles fazem um excelente trabalho. Domício, realmente o governo não está nem um pouco preocupado em ajudar ninguém que queira fazer recuperação. Infelizmente, é a dura realidade. Vivo isso diariamente há 12 anos. Simone, parabéns pelo lindo trabalho que eles fazem com muito amor, carinho e dedicação. Acredito que seja vocês ou a comunidade lá do Esquadrão da Vida que a Simone esteja se referindo. Acho que eu li todos os comentários, faltou algum aqui. A dificuldade que eu vejo também, Sara, comunidade terapêutica feminina, não se esqueçam que mulheres engravidam,
Sim. E tu tem internação de mulheres com filhos, mulheres grávidas. E isso dificulta muito. Tanto que o Estatuto da Criança e Adolescente traz toda uma legislação em cima desse tipo de internação. Eu entendo, né, que tem que se ter, né, um cuidado, mas também vejo que é muito melhor estar tratando, né, do que não estar tratando. Então, por que dificultar tanto isso, né? Por que criar tantas barreiras? Não, A não dá para legislação entender, é bem né? complicado. Ela não é nem pela fiscalização, a legislação em si são exigências que muitas vezes são inalcançáveis. São desde o tamanho do quarto, ao número de camas, Ao ao banheiro, banheiro. A gente sabe que tem que ter acessibilidade, mas é o número de banheiros para números de internos. Eu sei que vai dar uma qualidade de vida. A gente Sim. sabe que não é um depósito. sim. Mas também, se tu não dá verba, Tu não facilita tu que não facilita, tu dificulta. E Então, aí tá na rua, né? tá na rua e eu acho assim, ó, o sistema é falho. Como alguém colocou, o sistema é falho porque ele criminaliza. Sim. É drogado à margem. Fica A à margem margem. da lei, a margem né? Só que a gente tem que ver por trás disso tudo que o que movimenta o crime no Brasil normalmente é as drogas, é o tráfico. Então, na verdade, o nosso problema é muito maior. Então, o uso de drogas é muito maior. A gente tá na pontinha do iceberg, né? Então, assim, tá crescendo cada vez mais, né? Tá cada vez mais criminalizando essas mulheres, tá levando essas mulheres também a cometerem crimes, a cometer delitos cada vez mais graves, né? Se tornam aí traficantes, mula né, de traficante e estão, né, perdendo suas vidas, adoecendo suas famílias, né? A gente fala que um dependente químico ele adoece de 4 a 5 familiares, né? Ou mais, né? E não só familiares, como amigos, o pessoal do trabalho, atinge um monte de gente, né? E por que não facilitar o tratamento? Por que não facilitar com que essas comunidades sejam abertas, né? Como tu disse, não é para ser um depósito de gente, mas é para tratar, né? Não importa se tem 10 banheiros ou 5 banheiros, o importante é que esteja lá, para que a gente possa, pelo menos, iniciar um tratamento, né? E outra coisa que dificulta muito, que te exige uma equipe técnica remunerada, que é bem utópico para dentro de uma realidade de instituição que não tem verba pública, e para te ter a verba pública, tu já tem que estar em funcionamento. E como tu vai estar em funcionamento? Fazer? Então é algo não assim, tem como, um trâmite documental impossível. Nadar contra a correnteza mesmo, né? E aí, após a abertura, após funcionamento, as fiscalizações são bem exigentes em função. Eu já me incomodei por não receber, porque meu trabalho é voluntário, não pode. Então é bem complicado, assim. Tem processo em função disso. Não pode trabalhar gratuitamente. Se eu quiser me voluntariar, eu não posso. Não, profissional da área, não, porque aí tu é responsável técnico, o conselho tem que te dar a documentação como responsável técnico e tu tem que receber por isso. Então são 10 anos, quase 10 anos que eu tô. A gente está sempre lutando. Todo ano tem uma luta documental para renovar o vará, para pegar pleno do conselho do Comem. Então, todo ano a gente tem essa luta. E a feminina, o que impossibilita? A gente já teve em Rio Grande uma comunidade feminina que não teve êxito, faz alguns anos, porque é muito mais difícil tu lidar com mulheres e muito difícil tu já ter uma comunidade. Então, e ter profissionais especializados na área, né? Ter pessoas que conheçam, né? E como é que vai custear tudo isso? Como é que tu vai custear um profissional? E aí o profissional vai trabalhar voluntário? E como que tu vai pagar tuas contas? Aí tens outro trabalho. E aí o conselho te pede que tu tenha as horas dentro da instituição. E aí tu vai ter que ser totalmente voluntário. Bem complicado. É muito complicado, né? Mas a gente não pode também parar, né? Sim, e a ideia do grupo de vocês é incrível, né? Eu torço muito para que dê certo, né? Já está dando, porque já está aí, né? Com uma procura muito grande, né? Ele já deveria estar em prática há 15 dias atrás. Em função da enchente, a gente teve que adiar bastante.
Sim. porque não teria como, ficaria impraticável. Aí a gente entrou em contato com a instituição de acolhimento de Mostarda, a gente falou com o Alex, que é o rapaz que sempre é o nosso contato, para também já começar a ver as mulheres que estão aqui para a gente encaminhar. A gente está tentando ver uma forma, não só o grupo, se a gente conseguir fazer visita domiciliar, os encaminhamentos pertinentes, tratar de uma forma como um todo. Não simplesmente chegar lá, escutar as mulheres e deixar assim. Eu acho mudar a vida delas. O nosso objetivo é mudar. Que nem a gente fez no Esquadrão, tira da família, atende a família, conversa com a família, tenta fazer a família ver de uma forma diferente, dar uma perspectiva diferente também. E aí temos essas dificuldades como eu trouxe. Tem muitas mulheres que têm 4, 5 filhos, a gente atendeu acho, uma moça que teve 4 filhos, estava na instituição, e isso foi bem complicado. Como a gente disse, né? Não dá para pensar que é enxugar gelo, mas... Mas não É dá de difícil, desistir, né? porque Não se dá eu pra desistir, desistir. vamos ficar na mesma. Vou ler aqui o comentário do Edilson. Edilson Araújo. Boa noite. Preconceito é absurdo e enrustido. Vimos isso há pouco quando o político levantou bandeira contrária à criação da comunidade feminina com a desculpa de estar protegendo as famílias. Aquela velha desculpa, não são contra o trabalho, desde que seja bem longe. Costumo comparar. Todos querem uma lixeira na sua quadra, mas ninguém quer na frente da sua casa. É exatamente isso. Sim, a gente tem muito preconceito por desentendimento ou às vezes por má fé. Eu vejo muita má fé também, muita política. É o que eu digo, não importa quem abre. Dando certo, não importa quem trabalhe. Dando certo. É isso que eu sempre digo aqui. Não importa em qual... Ah, porque o Esquadrão não aceita medicação. Ah, porque... Cara, não importa. O importante é que está salvando vidas Sim. há tantos anos. E o número pequeno ou não, está salvando uma vida. Não importa se 5, 10 ou 15. Se fez mudança na vida de uma pessoa, já valeu a pena. Já está valendo a pena. A medicação foi algo bem complicado. Eu fiz o plano terapêutico em função. Sim. O que acontece? Para ter medicação, tu tem que ter um responsável médico. Tem que ter uma enfermeira para administrar a medicação, tu tem que ter um psiquiatra. A gente não tem dinheiro, às vezes, nem para luz. É algo fora da verdade. Então, dentro do plano terapêutico, a minha justificativa é essa. A gente não tem pernas para custear esses profissionais. Então, a gente proíbe medicação. A gente não proíbe a pessoa de usar medicação. Só que se tu entra dentro do esquadrão, tu sabe que tu não vai usar. Então, a gente desindica internação de pessoas que façam uso de medicação. A gente não é que esteja tirando a medicação, a gente não pode fazer isso. Só que se a pessoa faz uso de medicação, a gente caminha para outra comunidade. A gente não tem estrutura financeira para ter os profissionais. Exatamente. Só que tem esse preconceito, o Edilson falou, de a gente não quer a comunidade aqui. Isso aconteceu na Vila da Quinta. A gente não quer a comunidade aqui, quer uma escola, porque tem famílias em volta. Mas eu acho que as pessoas estão vivendo no fantástico mundo de Bob, porque não tem usuário. Toda cidade tem usuário em todas as quadras. Toda cidade tem... E não só usuário, né? Tem um traficante praticamente na porta. Sim, então, é melhor ter a bandidagem do que ter um tratamento? Só que é o que eu tento entender. Não, porque são criminosos. Mas assim, ó, tua filha, tua irmã, tua mãe poderia estar ali. Não está livre. Aí eu digo, só quando o sapato aperta que tu vai procurar. Eu tive um caso agora de um pai apavorado. Eu nunca achei que meu filho se interna e só usa cocaína um bom tempo. É usuário, é uma doença. Se tu não tratar como tal, não vai ver as necessidades demandadas da doença. Eu digo, qualquer outra doença, tu vai procurar um especialista, tu vai fazer medicação. Eu digo, se for diagnosticado com câncer, tu vai ir lá no especialista daquela área que tu precisa, tu vai fazer medicação, tu vai fazer exames. Dependência química não, eu sou usuário. E acabou. Eu vou em casa, vou resolver sozinho. Vai, não vai. Não vai porque é muito complicado, né? Demanda de muito conhecimento, de muita abertura da mente mesmo, né? Para entender os processos que são longos, são dolorosos. Não é impossível, gente, mas sozinho é muito difícil. Eu tenho um psiquiatra que trabalha comigo, a gente sempre discute sobre a parte psicológica e medicamentosa. A dependência química, 90% a dificuldade é laços emocionais, a parte psicológica e a aceitação. A parte química é a mais fácil de resolver. Se fosse só a química, era só tu medicar e deixar todo mundo em casa.
Mas não, né? Tem vários fatores. Tem um né? contexto social, tem, como ela colocou, né? a parte da família que ele não me escutou, virou uma fuga. Sim. Sim, vira uma fuga. Ah, mas aí eu passei por muita coisa, eu não usei droga. Tá, mas Que bom, né? tu tá julgando o outro, tu não pode julgar a dor do outro. Tu não sabe o que tá acontecendo. Por isso que eu digo, o atendimento tem que ser individualizado. Tu não sabe por quê. Que essa pessoa, pelo trauma que essa pessoa passou Às vezes nem a na pessoa vida. sabe. Todos os meus pacientes, eu acho que poucos sabem realmente o que aconteceu, por que foi parar ali. Ah, uma falta de identificação, uma falta de amor na família, uma falta de atenção. Muitas vezes é outro porém, que nem ela sabe. Por isso que eu digo, tu tem que ter um grupo direcionado com uma escuta. E muitas vezes a tua amiga do lado que está falando também te dá um gatilho, te dá um feedback da tua realidade. E também para ver que não tá sozinho, né? Eu acho que o pior do tratamento é achar que tu tá sozinho, é tu achar que tu não tem apoio e que tu não vai sair dali. É o que eu digo para todos. É difícil, mas então vamos fazer dar certo. Faz o 100%, recaiu, volta de novo. O problema não é recair, o problema é tu ficar no uso. Tem vários pacientes que se julgam muito. Eu usei um mês atrás, eu usei uma semana atrás. Ah, mas então volta pro foco. Volta pro foco, volta pro... Ah, mas eu saí com meus amigos. Então tu viu que não pode sair com esses amigos. Mas eu gosto muito deles, mas tem que ver assim, tu gosta mais de ti? A valorização interna. A mulher é muito isso. Ela se desvaloriza muitas vezes, principalmente para o companheiro, para se sentir aceita. Se colocar em primeiro lugar. A gente fala isso também lá no esquadrão muito, tu tem que pensar em ti. Primeiro em ti. Para depois pensar no resto. E a gente vê vários profissionais se perdendo, a gente vê várias famílias se perdendo em função disso. Uma falta de uma valorização, não é tão simples, né? Isso se valorizar. É difícil. Eu vi muitas mulheres entrarem no uso por não aceitar o corpo. Achar que é feia, achar que é gorda, achar que é magra. E aí pro companheiro aceitar... Começou a usar. Começou a usar. Tem mais um comentário aqui. José Luiz Rodrigues. Como sempre, o Estado no cangote da sociedade não ajuda nunca. Boa noite, grande Aloysio. Obrigado pela participação, José Luiz. É isso aí. Infelizmente, né, em vez de termos aliados, né, quem mais poderia nos ajudar financeiramente e estruturalmente, né, que é o Estado, tá contra, né? Não dá para entender, né, o porquê. A nossa maior dificuldade atualmente é ter os profissionais que entendam, principalmente a mulher em si, porque é bem difícil tu também trocar essas experiências com homens. Com homens, profissionais homens, profissionais né? homens. Você quer dizer. A gente sempre conversa isso, tem muitas mulheres que conversam com ela, comigo não. Porque tem aquele preconceito. Tem aquele preconceito. Eu atendi uma moça alguns anos atrás que ela se prostituía para conseguir droga. E ela foi muito difícil falar para mim. Com medo do julgamento. E eu digo, não, mas eu sei que tu é profissional, mas tu é homem. Falou isso para mim. Então eu vejo muito isso. Então por isso que a gente montou uma equipe assim mista, que eu digo, a ideia que a gente trouxe de conversar, para ter também, a gente vai ter momentos que não tem homem. Tem o que eu digo, momento feminino, não tem como, muitas vezes, ter, igual que um dos rapazes da UA, a gente não tem preconceito, mas o A e o NA eu sei que não tem preconceito, mas é difícil chegar para alguém que já não quer. Droga fosse ruim, ninguém usava. Exatamente. É mais fácil o comodismo, né? Muito mais fácil estar ali, tu tem prazer, tu usa 100, 200 reais por dia, 50 reais, o que tu tiver, tu vira 2, 3 dias no uso, tu curte muita festa, tu curte teus amigos, é tudo muito bom. Até no momento que tu vê aonde tu tá indo. Que buraco que tu tá cavando. Eu digo, quando tu vê o tamanho do buraco que tu tá cavando, tem pessoas que eu digo assim, tem sorte de não ir muito ao fundo, conseguir se reerguer. Com a mudança de comportamento, uma motivação externa, N motivos. Fazendo os evites, né? Mas tem pessoas que só vão notar quando estão em situação praticamente de rua. Ou em situação de rua já, né? A gente tem o Degani que contou que ele só parou de usar droga quando ele foi comer no lixo. E aí ele disse, como assim? Tem um rapaz que era o nosso monitor, que até veio a falecer, que ele só viu quando ele tá dormindo na rua, cheio de feridas, escaras na perna. E ele olhou,
família com poder aquisitivo ótimo, viu o irmão dele muito bem, e ele disse, o que eu tô fazendo com a minha vida? E a gente vê, assim, vários casos, né, Luiz? Eu tenho aqui, hoje é o 31º programa, né? Parabéns. Então, ao longo desses meses, passaram várias pessoas, né, que hoje encontram-se com as vidas restauradas, com as famílias restauradas, né? E que estiveram no fundo do poço, em situação de rua, em situação à margem da lei, né? Estiveram presos, estiveram, né, comendo do lixo, como tu disse Sim. aqui, que, né, outras pessoas também estiveram, e que hoje, graças ao tratamento, graças ao entendimento da doença e à busca pela recuperação, que é diária, né? O tratamento, ele não acaba quando acaba a internação, o tratamento, ele continua, né? E a gente precisa de pessoas como vocês, né? De projetos como o de vocês, para que a gente tenha um sucesso pós-tratamento, né? Que o tratamento é eterno, é até fechar o caixão. A gente bate muito na tecla para que as pessoas entendam que a dependência química é uma doença adquirida, sim, né? Não tem cura, então o tratamento é para o resto da vida. Eu acho que também a gente tem que pensar que é uma doença, sim, mas tu não precisa viver em função dela. Exatamente. Eu acho que tu tem que saber teus limites. É o que eu digo, é igual o diabético, né? Tu sabe que não pode comer açúcar. Tu sabe que tu tem regras. E essas regras têm que ser seguidas fielmente, não é? Exatamente. É igual a mesma coisa. Dependência química, tu sabe. Muitas pessoas não podem beber bebida de álcool mais, outras podem. Então tem que saber teus limites e nunca testar. Tu sabe que tu não vai poder ter os teus amigos, tu sabe que tu vai mudar muito o comportamento. É uma doença mais comportamental do que qualquer outra. Dependência química é o resultante de vários comportamentos que se tornam viciosos. Na verdade, a droga é só a cerejinha do bolo, né? É como a Karina disse, tu te sente abandonado, tu te sente... E tu faz aquela fuga. E aí, assim, não vamos nem falar sobre, mas quimicamente, vamos colocar maconha, se torna relaxante. Cocaína estimulante. LSD, êxtase, então, tu acessa lugares neurológicos que tu nunca vai ter. Então, imagina as sensações de prazer. Aí tu fica muitas vezes viciada naquela sensação de prazer. Já que fica buscando cada vez mais aquela sensação de prazer. E cada vez ela dura menos. Que o nosso organismo não produz. Só que aí, como a Karina falou, se tu não tem uma vida regrada, tu não é feliz na tua vida, aquilo lá vai substituir. Sim. E outra coisa, é muito difícil tu comparar a sensação de prazer que tu tem com a droga com a sensação de prazer que tu tem na tua vida normal. Não tem comparação. Não tem comparação. Isso, tu fica viciado. Por isso o uso de medicação muitas vezes. Tem pessoas que têm que usar medicação que não consegue. Não consegue abandonar a parte química em si. Depende da droga, depende da pessoa. Tem pessoas que usam crack uma vez, duas não se viciam. Tem vários pacientes que aconteceu isso. Tem pacientes que usam maconha e ficam enjoados e não se viciam. Tem pacientes que usaram uma vez crack e nunca mais pararam. Porque o poder de vício do crack é muito alto, né? Bom, gente, o nosso horário já estourou. Eu falei demais, para avaliar. Não. Falou necessário, né, que a gente precisava. Vou fazer mais a leitura aqui de 2 comentários. Parabéns, ótimo programa, amei, obrigado, Domício. Simone Marques, foi infeliz esse político nessa colocação. Não querer que a comunidade seja perto da escola porque pode incentivar as crianças. Me poupe, né? A política é maior que a humanidade, infelizmente. Simone, infelizmente, a gente está aí à mercê, né, dessas situações, mas a gente não para, né? A luta continua, né? Assim como a gente tem vários nãos, a gente também tem vários sims. Então, o importante é não desistir. Exatamente. É que a gente não está desistindo de vidas, né? E a gente luta por vidas, né? A intenção também aqui do meu programa é essa, gente, é levar informação para as pessoas saberem o que está acontecendo na nossa cidade, né? Projetos tão importantes como o do Aloysio e da Karina, que precisam ser divulgados, amplamente divulgados. Então, a ideia é essa. A gente não falou, mas agora eu estou lendo aqui o meu lembrete. Quem quiser se cadastrar, né, no grupo, pode entrar em contato pelo WhatsApp 99103-4915. Vai falar contigo, né, Aloysio? Diretamente comigo. A gente tem vagas limitadas, porque a gente não tem como fazer um grupo
muito grande, que a gente perde a qualidade de atendimento. Sim. Só que atualmente a gente está vendo a possibilidade de montar mais de um grupo, mais de um dia, Para atender a demanda, né? Que está bem grande. Então, eu vou repetir o WhatsApp, quem quiser anotar aí, é 99103-4915. Entra ali em contato com a Luísa, se cadastra, a gente vai procurar um atendimento. É importante repetir que o sigilo, né? Tem um sigilo, é gratuito, né? Então, vai ter, com certeza, vai ser um local de fácil acesso, né? Que só vai ser divulgado para as pessoas que fazem parte do grupo, né? Nós não vamos divulgar aqui o local para que o sigilo não seja quebrado. E os profissionais que vão atender essas mulheres lá são profissionais capacitados, são pessoas com experiência, são pessoas com know-how que vão poder dar um atendimento muito humanizado, acolhedor e de extrema necessidade que a gente tenha essas pessoas envolvidas aí e que as pessoas busquem ajuda, não se envergonhem, não fiquem com medo, né? Vão atrás da recuperação da dignidade, da recuperação da vida de vocês, tá bom? Muitíssimo obrigado, gente. Infelizmente o nosso horário é curto, porque a gente teria aqui mais 1 ou 2 de conversa, né? Quero agradecer vocês terem se disponibilizado. Quando quiserem voltar para falar mais sobre o projeto, né? Quando tiverem aí já uma estrutura mais, como é que eu vou dizer? Uma estrutura melhorada, né? Dos atendimentos. Sim. Podem entrar em contato comigo. Pode trazer um feedback também para ver como que está acontecendo depois do início. Exatamente. Fica aqui aberto, né, vocês. E, gente, o horário já deu. Eu volto na quinta-feira com outro convidado e com mais vida e recuperação aqui para partilhar com vocês. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Boa noite.
Obrigada.